Olá, querido colega professor. Eu estou aqui para te chamar, para fazermos uma reflexão juntos, para bater um papo de professor para professor. Afinal de contas, as minhas frustrações são as suas frustrações e os nossos objetivos também são os mesmos. Afinal, estamos aqui dentro da escola para ensinar e também para muito aprender. Mas não podemos nos esquecer que temos aí muitos objetivos a serem alcançados, não é verdade? E a gente sabe que este espaço tem que ser um espaço de aprendizagem, que tem que auxiliar os nossos alunos a conquistarem o conhecimento. Fácil? Nem um pouco. Mas a gente precisa, auxiliar estes pequenos a explorar todo este espaço, explorar todo o nosso conhecimento, todos os recursos que são oferecidos para que eles possam avançar na aprendizagem. É claro que o ciclo de alfabetização especial não é nada fácil, mas tem professor que acha que isso é uma moleza. Eu tenho que dizer a vocês que é a parte que eu mais amo, mas requer uma dedicação e tanto. E acima de tudo, esse trabalho ele tem que ser coletivo, tem que ser sistemático e tem que ser muito coordenado, Porque nós precisamos, além de tudo, de caminhar com uma concepção que tem que estar de acordo com a rede, porque senão na hora que vierem as avaliações, o que vai acontecer? Pois é, a gente vem ter as surpresas e acima de tudo, aquela avaliação que por muitas vezes deixa aquela incógnita. Será que o professor está trabalhando? Será que o aluno está com dificuldade? O que será que aconteceu que o resultado não foi o que se esperava de acordo com a rede? Então, eu venho trazer um pouco de tudo o que a gente conquistou em nossas formações para colaborar com a nossa formação em conjunto e, acima de tudo, para que a gente possa pensar e trabalhar juntos nesse processo. E, para começar, tem dois conceitos que eu preciso que fiquem bem claros para todos nós. São os propósitos didáticos e os propósitos comunicativos. Eles se entrelaçam, mas precisam estar muito claro para que nós possamos trabalhar para atingir os objetivos que cada um deles precisa para que os nossos pequenos possam ter avanços na aprendizagem. O propósito didático, ele é, teoricamente, fazer com que a criança aprenda a ler e escrever. Este é o nosso propósito didático. Porém, temos também um propósito comunicativo que é essencial para que este aprender a ler e escrever aconteça. Os propósitos comunicativos é fazer com que a nossa criança, o nosso estudante, entenda o para que ele está aprendendo a ler e escrever. Isso precisa fazer sentido para ele. Por isso que nós precisamos trabalhar mostrando a função social do se aprender a ler e escrever e do uso desse ler e escrever, não apenas na escola, mas na vida, porque ele precisa compreender que o funcionamento da leitura e da escrita vai fazer sentido na vida dele e na necessidade dele que ele vai ter na vida também fora da escola. E como que eu vou fazer esse processo acontecer? Existem duas situações, dois processos concomitantes que precisam caminhar juntinhos. É compreender o funcionamento da linguagem escrita. O que isso quer dizer? É compreender em práticas sociais de leitura e de escrita. A criança precisa entender que ela está aprendendo a ler e a escrever para determinadas situações e fazer assimilações disso com a sua vida.
E concomitante, ele precisa compreender a natureza do sistema de escrita alfabética. O que é isso? Pelo amor, é compreender as diferentes hipóteses, as diferentes situações, é compreender, pensar, refletir quais são as letras, quantas são as letras, como que eu escrevo essa palavra. Então, esses dois processos, entender como e entender o porquê de se aprender a ler e escrever. Sei que tudo parece tão confuso, não é? Mas basta você trazer isso para a sua vida. Quando nós temos que aprender um determinado conteúdo, fica muito mais fácil quando ele faz sentido pra gente. Fica muito mais fácil quando ele é atrativo, quando a gente sabe onde a gente vai usar ele e quando essa necessidade bate na porta, se faz presente. E aí a gente consegue fazer as assimilações, consegue fazer, o entrelaçar do desejo de aprender com o que eu tenho que aprender e o como vai ser uma mediação que nós, professores, vamos ter que também trabalhar nas crianças. Pense você, dentro da sua formação, quantas vezes você também encontrou aquele professor chato? Ou aquele professor que tinha uma metodologia que você não compreendia? É normal, faz parte, mas a gente precisa, nesta fase em que as crianças estão, tentar ser o mais atrativo possível, porque senão já pensou, a tecnologia está nos desafiando a todo momento, mas nós driblamos, inclusive ela. Por isso que a gente tem que se perguntar sempre, essa atividade meu aluno é capaz de fazer? Essa atividade vai despertar interesse nele? Essa atividade provocou o que no meu aluno? Essas perguntas você tem que fazer, principalmente no momento de fazer o teu planejamento. E por falar em planejamento, a gente não pode esquecer da nossa rotina. A rotina, ela é fundamental para que o nosso aluno possa sistematizar muitas situações, possa se encontrar nesse tempo, no espaço e possa utilizá-la ainda como apoio e recurso para a sua aprendizagem, para o seu aprendizado de leitura e de escrita, porque quer queira ou não, ali ele vai ter como assimilar o que se faz com o que está escrito. Ele vai ler sem saber ler e vai começar a entender que as situações que ele vive podem ser escritas e podem ser encontradas, inclusive, em uma rotina. Eu vou apresentar para vocês como que eu faço uso dessa rotina diária com os alunos no primeiro ano. Importante processo que já vai poder trazer para você uma ideia de como você vai poder utilizar este recurso com os seus alunos. Importante utilizar esta rotina diariamente para que ele possa sistematizar tudo isso que está acontecendo. Mas, Pro, eu não sou professora de alfabetização, eu sou um especialista, como que eu vou fazer? Existe como você também criar essa rotina sendo um especialista, porque existem 4 situações didáticas que você precisa garantir todos os dias na sua aula. Professor fazer a leitura, o aluno fazer a leitura, o professor fazer a escrita e o aluno fazer a escrita. Essas 4 situações didáticas precisam acontecer todos os dias em todas as suas aulas. Você precisa garantir um momento em que você leia e nesse momento que você está lendo, você vai ser um estimulador da leitura e você vai estar passando também a informação àqueles que não sabem ler. Você tem que propor um momento que este aluno vai ler. Seja ler o livro, seja ler um enunciado, seja ler em dupla, onde um vai ajudando o outro, mas ele vai identificando aquilo que ele vai ler. Você também precisa garantir o momento da sua escrita. O professor precisa escrever e o aluno precisa entender por que ele está escrevendo. E ali é um recurso onde ele vai ter condições de observar a escrita. E o aluno precisa escrever também. Por mais que ele tenha dificuldades, as atividades precisam vir de acordo com o desafio possível a ele realizar essa escrita. Nenhum aluno aprende igual, por isso que a gente tem que ter atividade que atenda às necessidades de todos.